mais voltada, melhor dizendo, para a área de industrialização brasileira, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar os slides aqui e a gente vai compartilhar os slides, tá? Maravilha. Então, tratando um pouquinho de geopolítica, da parte de industrialização, a industrialização no Brasil ela tem algumas características, tá? E quais são, né? A primeira característica importante e relevante da industrialização brasileira é que ela começou de tardia, tá? Quando a gente vê ou a gente ouve falar da Revolução Industrial, que começa lá na Europa, lá na Inglaterra, né? No século XVII, século XVIII, a gente tem a primeira, a segunda Revolução Industrial, lá na Inglaterra, depois a Alemanha, França. A gente percebe que o Brasil, ele começa de maneira tardia, ele atrasa um pouco esse processo, tá? E isso por uma característica, né? Que está aqui na nossa segunda linha. Enquanto na Inglaterra, né, enquanto na Inglaterra acontecia essa primeira revolução, o Brasil ainda vivia sob um regime colonial e escravista. Então, o Brasil, ele era uma colônia pertencente a Portugal. Ele não tinha independência, não tinha autonomia para a estabilização de indústrias no seu território. Então, a indústria da tecelagem, principalmente, né, uma indústria ainda bastante artesanal, mas já caminhando, ela existia na Inglaterra, estava começando por lá, depois ela ia se expandir de maneira muito forte para a Alemanha, para a França, para outros países daquela região, né? Aqui na América ela teria muita força também nos Estados Unidos e no próprio Brasil. Mas, nesse primeiro momento, o Brasil não acompanha a Inglaterra. Nesse primeiro momento, o Brasil, por ser um país ainda escravocrata, ainda pertencente a Portugal, ainda muito distante, né, de uma pátria autônoma e mais igualitária, o Brasil ele acaba atrasando esse processo industrial, tá? E isso acaba sendo um pouco prejudicial para a nossa economia. Algo relevante também para a gente colocar, né, é que dessa maneira que a gente está passando, as primeiras fábricas só foram abertas no Brasil de forma efetiva com a chegada da família real ao Brasil, né? Lá por volta do ano de 1808. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas vocês devem lembrar que com o bloqueio continental na Europa, né, a disputa da França de Napoleão com a Inglaterra, a família real que estava, né, na Europa e era aliada da Inglaterra, foge de lá para o Brasil para se proteger de Napoleão, que estava conquistando boa parte do território europeu juntamente com o exército francês. Quando a família real foge da Europa para cá, né, Dom João VI cria uma espécie de inversão, né? Ele inverte essa ordem de colônia e metrópole, porque a família real começa a controlar tanto o Brasil quanto Portugal do Rio de Janeiro, do Brasil. Não controla mais de Lisboa, né? A família tinha fugido de Lisboa por causa dessa guerra, dessa disputa entre França e Inglaterra, e acaba comandando, né, todo esse sistema geopolítico, tanto de Portugal quanto do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Isso permite com que Dom João VI estabeleça um sistema de desenvolvimento do Brasil de forma mais eficaz. Dom João cria várias coisas que são marcadas, né, para o início dessa industrialização brasileira. Além de melhorias na própria cidade do Rio de Janeiro. Ele cria o Jardim Botânico, né, ele cria o Banco do Brasil, mas ele também começa, de forma ainda muito arcaica, mas começa um processo industrial. Então, o Brasil começa seu primeiro ponto industrial
em 1808, com a chegada da família real ao país, tá? A gente tem fases dessa industrialização do Brasil. Então, para fins de estudo, o desenvolvimento industrial do Brasil é dividido em quatro fases. Então, a primeira fase é aquela que a gente disse que o Brasil praticamente não participa do processo industrial europeu, que é de 1530 a 1808. É um período colonial, quando as indústrias estavam proibidas. Quando o Brasil era limitado, né, a ser uma colônia de Portugal, enquanto o Brasil estava aqui desenvolvendo sua economia ainda de forma bastante agrária, bastante rural, e como colônia, ele não desenvolve a indústria de forma eficaz. Então, esse primeiro período, vocês podem perceber que é um período muito longo, de praticamente 300 anos, a indústria brasileira não sai do ponto, não sai do lugar, né? Entre 1808 e 1930, a gente já começa a ter uma mudança, né? Compreende a era joanina, né? O período de Dom João VI que a gente está conversando, né? O primeiro e o segundo reinado e a primeira república. Surgem as primeiras fábricas, mas o café era o grande produto de exportação. Ou seja, o Brasil começa a desenvolver uma indústria, mas ainda de forma muito embrionária, de forma muito simples. É, a grande base da economia brasileira ainda era a exportação de café, de uma commodity, né, de um produto agrícola. Essa ideia da exportação dos produtos agrícolas permanece no Brasil de certa maneira até hoje, mas para o PIB, para efeito de, para efeito de participação efetiva no PIB, a gente tem ao longo dos anos um aumento, né, da participação da indústria em relação a produtos agrários, em relação a commodities. Naquela época, o café ainda a grande base da economia brasileira, tá? A gente já tinha passado a fase da cana-de-açúcar, né, que é lá do período colonial, a gente estava entrando na fase do café, né, e o café ainda era uma base econômica muito sólida para o Brasil, mais do que qualquer implementação industrial. A indústria, como eu disse, ainda era embrionária, ela era pequena, ela era bastante resumida, né, mínima no país ainda. De 1930 a 1956, a gente já tem uma pequena mudança. Então, alguns assinalam que nessas décadas se deu a Revolução Industrial Brasileira. O governo Vargas passa a ser o grande investidor e formador da indústria pesada no país. Então, em 1930, entra Getúlio Vargas como presidente da República do Brasil, e Vargas desenvolve um sistema econômico que investe na indústria, né? De forma bastante polêmica, a gente não vai entrar em detalhes disso, mas grande parte da indústria, principalmente indústria siderúrgica, indústria petrolífera, né? O Brasil tem uma inserção nesses mercados e em outros mercados industriais na era Vargas. Você tem um crescimento muito grande da indústria brasileira nesse período, um avanço muito grande em relação àquilo que era antes, né? Tinha um professor de economia na Unicamp, ele falava o seguinte para a gente, na primeira aula que ele falou para nós foi de economia brasileira, ele nos disse o seguinte, se você chegasse no Brasil em 1930, né, você conseguisse voltar no tempo e parasse no Brasil em 1930, o que você veria era provavelmente uma grande plantação. O Brasil era muito, muito agrícola e o número de cidades era baixo e o avanço industrial era quase zero. Tinha uma primeira industrialização? Tinha, como a gente falou lá a partir de Dom João VI, passando lá por Dom Pedro I, Dom Pedro II, e a primeira e o pessoal de Deodoro da Fonseca, né? Da proclamação da República, o primeiro governo, né? E a República Velha, que a gente chama. Tem essa tem esse desenvolvimento industrial? Até tem, mas ainda era um desenvolvimento tão pequeno, tão discreto em relação ao tamanho do país, que era praticamente imperceptível. Existia uma referência nas cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, mas o país em si ainda era muito agrário.
a gente tem uma mudança, e começa a ter uma mudança no governo Vargas, tá? E a gente tem uma quarta fase industrial também bastante relevante, que é de 1956 para frente, até os dias de hoje, né? Ela começa com estímulo à indústria de automóveis por JK, Juscelino Kubitschek, a abertura da economia ao capital estrangeiro e a globalização. Então, Juscelino Kubitschek também investe bastante na indústria. Ele era um presidente bastante desenvolvimentista, né? Tanto que ele tem como slogan, aquele slogan famoso que diz que o desenvolvimento do Brasil se daria em como 50 anos em 5, né? O mandato presidencial era de 5 anos, e ao assumir o mandato, ele disse que o Brasil desenvolveria 50 anos em 5. Juscelino constrói Brasília, é talvez a grande marca do seu governo, mas além disso, ele também tem todo um sistema de industrialização e de desenvolvimento do Brasil, através da indústria de automóveis, através do aumento das rodovias e através de incentivos do governo a outras áreas industriais. Tá? Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais de cada uma dessas fases. Tá? A primeira fase é desse período pré-colonial, tá? Esse período que vai lá de 1530 a 1808. Né? Por que a gente marca 1530 e não 1500? Porque, na verdade, o Brasil começa a ser colonizado por Portugal, de fato, a partir de 1530. 1532, por aí. O Brasil, de 1500 até 1530, já tinha sido conquistado ou invadido por Portugal, como preferirem, mas ainda não havia sido de fato colonizado, né? A partir dessa data, 1530, 1532, 34, ele começa a ser colonizado. A gente tem a implementação das capitanias hereditárias, todo aquele sistema que também já é conhecido de vocês. Tá? E essa primeira fase, ela tem algumas marcas. Vamos falar um pouquinho dela. Durante o período colonial, a metrópole portuguesa proibia a manufatura, pois os produtos iriam concorrer com os do reino e com o fortalecimento da economia. A colônia poderia se tornar independente, o que não interessava a Portugal. Então, Portugal, no período que ele coloniza o Brasil, no primeiro período, antes de Dom João VI vir para cá, antes de 1808, Portugal tinha no Brasil uma grande fonte de matéria-prima. Era interessante para Portugal o Brasil enquanto fonte de matéria-prima, só por isso. Tá? Portugal não tinha nenhum interesse que o Brasil se desenvolvesse, tivesse uma indústria, tivesse algum tipo de autonomia. Portugal queria que o Brasil fornecesse o pau-brasil, fornecesse especiarias, fornecesse a cana-de-açúcar, posteriormente até mesmo o café, embora o café já não pertença tanto a esse período colonial, mas de qualquer forma, Portugal via no Brasil uma fonte de matéria-prima. Não via no Brasil um país para se desenvolver. Muito pelo contrário, Portugal não queria isso. À medida que se o Brasil se desenvolvesse economicamente, ele podia declarar independência, algo que não era bom, né, para Portugal. Então, nesse período, Portugal não estimula de forma nenhuma o desenvolvimento industrial no Brasil. Aliás, é curioso, Portugal ele deixa o Brasil tão limitado que até mesmo a questão das universidades é, é limitada no país. Se você pesquisar um dia, até deixo esse exercício para vocês como efeito de curiosidade. Pesquisem quando foi fundada a primeira universidade do Brasil e quando foram fundadas as primeiras universidades dos nossos países vizinhos aqui. Argentina, Peru, Uruguai, né, Chile. Dá uma olhadinha. Quando foi feita a primeira universidade no Brasil e quando foram feitas as primeiras universidades nesses países. Todos esses países foram colônia também, assim como o Brasil foi. O Brasil foi uma colônia de Portugal, esses outros países que eu citei, colônias espanholas. Dá uma pesquisada, né, no México também, compara quando foi fundada a primeira universidade no Brasil. Vocês vão poder perceber, em cima dessa data, o quanto Portugal realmente não tinha interesse algum no desenvolvimento do país. Portugal tinha, e eu repito isso para ficar bem claro para vocês, tinha interesse no Brasil como fonte de matéria-prima e só isso.
tá? Não queria de forma nenhuma que o Brasil criasse algum tipo de independência, algum tipo de desenvolvimento pessoal próprio. Tá bom, vamos seguindo aqui. Então, essa primeira fase é marcada por isso, por uma limitação econômica, por uma limitação de colônia e metrópole. A segunda fase, aquela que a gente começou falando lá no início da aula, da chegada de Dom João VI para cá, ela começa a ter algumas mudanças. Então vamos lá. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, o príncipe regente Dom João tomou algumas medidas que favoreceram o desenvolvimento industrial. Dentre elas, a extinção da lei que proibia a instalação de indústrias e tecidos na colônia, a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem a cobrança de taxa de importação. Essas medidas não surtiram o efeito esperado, pois o mercado interno ainda era pequeno. A maior parte da população era escravizada e não podia comprar esses artigos. Então, Dom João ele começa a mexer nessa parte industrial, mas ele não consegue mexer em toda a estrutura, né? No início, o Brasil tinha cobranças até mesmo das próprias matérias-primas geradas no Brasil. Se uma indústria brasileira fosse utilizar, havia uma taxa muito grande de tributo, como se fosse um material importado. E os materiais que fossem de fato importados, porque a indústria talvez precisasse de alguma matéria-prima que o Brasil não fornecia, também tinha uma alta taxa de tributação por essa importação. E além disso, a própria existência das indústrias de tecelagem, que no início eram a marca, né, da Revolução Industrial Inglesa, essas indústrias de tecelagem estavam proibidas no Brasil. Como eu disse, Portugal não queria o desenvolvimento do país. Quando Dom João vem para cá, ele muda de visão, né? Ele começa a desenvolver esse processo industrial, mas mesmo permitindo a construção dessas indústrias aqui, mesmo permitindo a importação de materiais sem altas taxas, ou o uso das matérias-primas brasileiras por indústrias brasileiras sem altas taxas, mesmo com essas permissões, a indústria não se desenvolvia. Por quê? Você não tinha gente dentro do Brasil para consumir aquilo que a indústria poderia fabricar. Você não tinha mercado consumidor. A, a maior parte das pessoas que moravam no Brasil eram escravas. Algumas pessoas até eram trabalhadores assalariados, mas era um número bastante reduzido. E os senhores, né, das fazendas, os donos de escravos, eles, por muitas vezes, compravam ainda materiais importados, né? Então, que vinham da Europa para cá. Então, se não tinha um incentivo forte ao desenvolvimento industrial, você não, você não tinha público suficiente para comprar um produto a ponto de uma indústria se tornar viável. Tanto que isso é importante para a gente conversar também. Porque a Inglaterra é forte defensora do final da escravidão no Brasil. O Brasil é o último país, né, dentre os países de maior população, a promover a liberação da escravidão, né, a abolição da escravatura, melhor dizendo. Em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, o Brasil finaliza com a escravidão. E a Inglaterra pressionava muito o Brasil para que o Brasil fizesse isso. Qual que era o interesse inglês nisso? Não era simplesmente uma questão humanitária ou de liberação dos negros e permitir direitos iguais a todos. Não era isso. O interesse maior da Inglaterra é que a Inglaterra, como detinha boa parte dos mares, né? Tinha uma esquadra marítima muito forte. A Inglaterra era o país que mais comercializava, trazendo especiarias da Índia, trazendo produtos de diversos locais do mundo e vendendo para outros. A Inglaterra ganhava com o comércio. E no Brasil, como boa parte da população era escrava, essa população não consumia, não comprava. Essa população não tinha condições de comprar alguma coisa, porque não recebia nenhum salário.
Então, a Inglaterra é forte defensora do fim da escravidão para que aqueles escravos se tornassem trabalhadores assalariados e, a partir daí, comprassem da própria Inglaterra. Ou seja, o desenvolvimento comercial da Inglaterra também era interessante à medida que não houvesse escravidão no Brasil. Então, por isso a pressão, né? O final do período escravocrata, o começo do trabalho assalariado em maior escala no Brasil, permite com que a indústria e o comércio, inclusive o comércio protagonizado pelos ingleses, avance. Então, era fundamental o final do período de escravidão no país, não só pela questão humanitária, não só pela questão de aberração que é a escravidão, né? A escravidão por si só é uma aberração. O ser humano ser detentor de outro ser humano é algo inaceitável, principalmente se isso for por questões que eu chamo até de fúteis, como cor de pele ou no local de nascimento e raça. É ridículo, né, que um ser humano se ache superior ao outro por essas questões. E mais ridículo ainda que no século XXI tem muitos que têm esse pensamento idiota, né? Aliás, um breve comentário aqui, idiotice no Brasil está em alta, né? O que mais tem por aí, se você procurar, às vezes não precisa procurar, ela vem até você. Então, mas é muito ridícula a escravidão. A escravidão dentro todas as características que ela tem, ela é cruel, ela é sanguinária, ela é nojenta, mas ela, além dessas características, ela tem esse fator ridículo. Um ser humano ou se achar superior ao outro, principalmente por fatores irrelevantes, como a cor de pele, é ridículo. Né? Não tenho o que dizer sobre uma coisa desse tipo. Então, à medida que isso termina no Brasil, a gente tem um desenvolvimento industrial que começa a caminhar de maneira mais eficaz, tá? Vamos lá. E essa é uma fotinha do nosso querido Dom João VI, tá? Esse príncipe regente brasileiro, né? Que na verdade era o grande governante de Portugal, que estava aqui começando aquele processo de industrialização que a gente citou. Tá? A gente também tem esse processo de industrialização entrando para o segundo reinado, né? A gente teve o primeiro reinado, que é o reinado de Dom Pedro I, mas o reinado de Dom Pedro I não teve um significado tão relevante quanto o segundo reinado para o desenvolvimento industrial, que é o reinado de Dom Pedro II, né? Que inclusive é o governante que mais tempo permanece de maneira seguida comandando o Brasil até hoje. Né? É um recorde dele que provavelmente não vai ser tomado. Durante o segundo reinado, a principal atividade econômica do Brasil era a cafeicultura. Ao longo do século XIX, estados e governos estavam ligados à produção de café, de onde provinha a riqueza e o poder. Apesar da elite cafeicultora não se interessar pela atividade industrial, surgem as primeiras fábricas no Brasil. Estas se dedicam a produzir produtos de consumo doméstico, como tecidos, ferramentas e velas. Então, como a gente comentou, no período de 1808, caminhando aí para 1822, onde a gente tem a Declaração de Independência, e seguindo para o período do segundo reinado, a gente ainda tem no café a grande razão da economia brasileira. Um produto agrícola, né? Um produto sem muita manufatura industrial, né? Sem muito trabalho industrial. Então, apesar disso, a gente começa a desenvolver indústrias de pequeno porte. Né? Então, ferramentas ou materiais de uso doméstico, né? Como tecidos, velas, dentre outros. Coisas simples, mas que já começam a desenvolver a indústria de uma maneira um pouquinho mais eficiente. Tá? Com a tarifa Alves Branco, em 1844, aumentam-se as taxas alfandegárias que os produtos importados deveriam pagar. Com isso, surge um ambiente favorável para o surgimento das primeiras manufaturas e produzir aqui ficaria ainda mais barato. Nessa época, se destacam as atividades empreendedoras do Barão de Mauá, que investiu em ferrovias, estaleiros, iluminação pública, bancos, etc. Ao mesmo tempo,
o país começa a receber novidades tecnológicas como a eletricidade, o bonde de tração animal, né, e o telefone. Então, o Brasil ele começa, nesse período, a fortalecer ainda mais sua indústria. O Barão de Mauá é bastante influente nisso, né? Ele utiliza da sua fortuna para poder desenvolver o processo industrial no Brasil, mas o processo industrial do Brasil ainda estava recebendo inovações que já estavam acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil estava bastante atrasado. A própria eletricidade, por exemplo, é fruto de uma grande evolução tecnológica, de uma disputa norte-americana, né? A gente tinha Benjamin Franklin lá com a descoberta da eletricidade, depois você teve Thomas Edison e Nikola Tesla, né? Na famosa disputa entre a corrente alternada e a corrente contínua, e você tem o desenvolvimento elétrico norte-americano. No Brasil, isso chega de forma posterior, ou seja, o Brasil estava começando a receber algumas referências industriais, mas ainda assim de maneira atrasada, ainda assim não estava na vanguarda da indústria mundial. Tá? Tem alguns fatores que contribuíram para a industrialização no Brasil também, né? A exportação de café gerou lucros que permitiam o investimento na indústria. O Brasil, à medida que era um grande exportador de café, teve uma balança comercial favorável. Ele mais exportava do que importava. O Brasil e os afortunados brasileiros e também o governo nacional começavam a ter algum dinheiro para investimento na indústria. Né? Os imigrantes estrangeiros traziam consigo as técnicas de fabricação de diversos produtos. Nessa época, depois do final da escravidão, a gente teve os trabalhos sendo substituídos muitas vezes por imigrantes. Né? O Brasil é um país tão complexo, tem hora, que ao invés dos trabalhadores negros, quando foram libertos, receberem o seu salário e continuarem no trabalho de forma digna, não, muitos foram deixados e foram recebidos imigrantes europeus para fazer o seu trabalho. Muitos, inclusive, de descendência italiana. Acredito que vocês, boa parte da classe, deva ter alguém na sua família de ascendência italiana, né? Se não todos, alguns com certeza. Os italianos acabaram vindo para cá, juntamente com descendentes de outros países, né? Para efetuar um trabalho, para poder trabalhar nas plantações de café, primeiramente, e depois no processo industrial do Brasil. Então, esses europeus que vieram, eles trouxeram técnicas que eram utilizadas na Europa e acabaram implementando essas técnicas aqui no Brasil também. Eles tinham uma formação de uma classe média urbana mais consumidora. As pessoas estavam começando a centralizar a sua vida nas grandes cidades. Então, São Paulo estava crescendo bastante, Rio de Janeiro também, e cidades maiores, as capitais dos estados e também cidades grandes nos estados estavam começando a se desenvolver, tá? E a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial mudou a paisagem em algumas cidades brasileiras, principalmente nas capitais dos estados. Aquilo que a gente acabou de falar, que à medida que as cidades foram se desenvolvendo, né, as pessoas foram saindo do campo e indo para as áreas urbanas. Né? E durante a Primeira República, né, já depois da declaração, da proclamação da República, né, por Deodoro da Fonseca, verificamos a instalação de tecelagens, montadoras de automóveis, fábricas de calçados, alimentos, produtos de higiene e limpeza, como sabão, por exemplo, né, e as condições de trabalho eram duras, jornadas até de 14 horas, 6 dias na semana, e o salário baixo. Também a Primeira Guerra Mundial impulsionou a industrialização no Brasil. Com o conflito, era inviável importar produtos manufaturados da Europa e dos Estados Unidos, e muitos artigos foram substituídos pela fabricação local. No entanto, o grande impulso industrial no Brasil ocorreria após a crise do café e a crise de 29 nos Estados Unidos. Então, o Brasil, nessa época
da República, né, da República Velha, ainda bastante oligárquica, é, o Brasil estava tendo um desenvolvimento industrial, mas ainda bastante limitado, né, ainda com muitos problemas. O desenvolvimento melhora à medida que a Europa estava em guerra na Primeira Guerra Mundial. Durante o período de guerra não tem como você produzir nada, não tem como você desenvolver nada. Então, entre 1914 e 1918, a Europa se torna um grande mercado consumidor de bens, né, de produtos agrícolas, de produtos relacionados a alguns serviços essenciais. É, então, a Europa começa a importar, por exemplo, roupas ou alimentos vindos dos Estados Unidos, e também vindos do Brasil. A indústria brasileira começa a produzir e, em certa medida, até mesmo exportar, ainda em quantidades muito pequenas. Os Estados Unidos aproveitam muito mais essa onda do que o Brasil, até porque já tinha uma infraestrutura melhor para isso. É, mas o Brasil começa, né, a exportar alguma coisa e também começa a produzir internamente para um mercado consumidor interno. Porque como o Brasil importava muitas coisas da Europa também, e a Europa estava com a sua produção limitada devido à guerra, o Brasil não conseguia importar esses produtos de lá. Então ele teve que produzir aqui para poder suprir a demanda. Então, a gente tem um fortalecimento da indústria brasileira também nesse sentido, tá? Mas ainda é um fortalecimento limitado. As jornadas de trabalho eram altas, o salário era baixo, muitas pessoas tinham grandes problemas de saúde, muitas perdiam a vida nesse processo industrial. Você não tinha órgãos que regulavam o trabalho de crianças ou nada do tipo. Foi um período bastante sofrido para a população, né? E aí a gente tem o final dessa segunda fase industrial, né? E a gente tem um começo de uma terceira fase industrial. E essa terceira fase ela começa a ser bastante relevante para o desenvolvimento da nossa indústria, tá? Que é a fase que começa em 1930 com a entrada de Getúlio Vargas no poder. Então, o primeiro governo Vargas, de 30 a 45, foi decisivo para a industrialização brasileira. Com o governo Vargas, o Estado passa a investir e a abrir empresas públicas. Ele privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma a matéria-prima e fabrica bens de grande porte. O contexto exterior também ajudou, pois era complicado importar máquinas no momento em que os países europeus se preparavam para uma guerra, que nesse momento já era a Segunda Guerra, tá, gente? Curiosamente, a Alemanha nazista tornou-se compradora do algodão brasileiro a fim de vestir seus soldados. Interessante, né? Que o Brasil, nesse momento, começa a ampliar ainda mais a sua indústria. A Europa, que tinha saído daquela Primeira Guerra, volta a ficar em guerra, a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra ainda mais longa do que a primeira, né? Durou 6 anos, a primeira dura 4 anos. Então, assim, a Europa ainda mais a sua produção. No entanto, precisando de produtos para o seu consumo, o Brasil, mais uma vez aproveitando uma esteira de oportunidade, aumenta a sua produção industrial, tanto para suprir sua demanda interna, quanto para exportar para a Europa. Mais uma vez, os Estados Unidos se aproveitam dessa situação. É uma forma também dos Estados Unidos se recuperarem, porque eles tinham tido uma quebra na Bolsa em 29, que foi muito impactante para a sua economia. Eles acabam aproveitando esse período de guerra da Europa para poder exportar produtos industriais para lá, mas o Brasil também aproveita muito esse período, né? Aqui um efeito de curiosidade que a gente colocou no slide, que até algodão para a produção das roupas nazistas a Alemanha utilizava vindo do Brasil, ou seja, o Brasil exportava até mesmo esse tipo de material, esse algodão, esse algodão para a Alemanha, para a produção de roupas dos seus soldados. Então, grande parte da produção brasileira nesse período de Vargas eram produtos vendidos, né, para a Europa no período de guerra. E para instalar a indústria pesada era preciso financiamento.
Isso foi possível graças ao empréstimo obtido junto aos Estados Unidos. Assim foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1941, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esse acordo se deu na época quando o Brasil foi lutar junto com os americanos na Segunda Guerra Mundial. Outras indústrias de base no período são a Companhia do Vale do Rio Doce, para a extração de minério de ferro, e a Fábrica Nacional de Motores. Tá? Quanto à mão de obra empregada nas fábricas, observamos o crescimento de operários vindos do Nordeste brasileiro. Nesse período, o governo Vargas investe em indústrias de maior porte. Depois teria a Petrobras também para exploração de petróleo, Petrobras que existe até hoje. Tem a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, que também existe até hoje. Tem a Vale do Rio Doce, que depois foi privatizada, ficou com o nome só de Vale, né, mas foi desenvolvida nesse período. E essas indústrias, elas são muito relevantes porque elas não se limitam mais a pequenos produtos. Essas indústrias são relevantes porque elas são indústrias de matéria-prima de base, né? Tanto de materiais voltados a petróleo, materiais voltados à metalurgia, né? Produtos que são utilizados para construção mesmo de outros materiais. Então, a indústria brasileira vive um momento muito próspero, muito rico nisso. Né? Havia um incentivo até mesmo do governo americano para que o Brasil também ampliasse a sua indústria, para que, junto com os Estados Unidos, eles vendessem cada vez mais para a Europa, uma Europa cada vez mais quebrada pela guerra. Né? Em 1942, grande parte da Europa já estava totalmente arrasada e destruída na Segunda Guerra Mundial. Então, era necessário que o Brasil desenvolvesse e fortalecesse a sua indústria, e esse desenvolvimento e fortalecimento estava acontecendo de maneira até bastante rica, né, no governo Vargas. E aí a gente tem uma foto dele, Getúlio Vargas, 1882, 1954. Ele que, como vocês devem saber, teve 3 fases importantes no seu governo. Foi eleito em 1930, na teoria para até 1937. Em 1937, ele se autodeclara reeleito e declara o Estado Novo, de 37 até 45, continuando esse processo industrial que a gente está falando. Em 45 ele sai, né? Volta, no entanto, em 1950, e de 1950 a 1954 governa o país até o momento do suicídio, o famoso suicídio de Vargas, no qual ele deixa aquela carta que a gente já ouviu, eis que saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas foi um presidente bastante emblemático da história brasileira, razão do amor de alguns, do ódio de outros, né? Um estadista, né, em que acreditava que o desenvolvimento econômico se dava, sim, pelo Estado. Então, donos de empresas particulares não tinham muito apreço por ele, né? Algumas histórias até um pouco mal resolvidas ficam bastante claras, por exemplo, com Guilherme Guinle, que começa a exploração de petróleo no Brasil e depois Vargas toma isso e gera Petrobras, ou com Pascoal Farquhar, né, um norte-americano que veio para cá desenvolvendo outros tipos de empresa, inclusive dentre elas a Vale do Rio Doce, que depois o governo também apropria e aumenta o seu desenvolvimento. Então, Getúlio Vargas é um governante relevante para a história do Brasil e bastante polêmico e emblemático na sua maneira de agir. Né? E por fim, depois dessas 3 fases que a gente teve, a gente tem a 4ª fase da industrialização brasileira, tá? Que é a fase do governo JK, Juscelino Kubitschek, né? Com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência, se observa o crescimento da indústria e de bens intermediários, né? JK privilegiou a indústria automobilística em detrimento do transporte ferroviário e a fabricação de autopeças, conheceu um grande impulso. Para isso, ele abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro. Tá?
igualmente verifica-se um incremento industrial automobilístico em São Paulo, no ABCD paulista, né? E a construção de Brasília também garantiu o fomento da indústria nacional, pois era preciso muito material para levantar a nova capital, né? Não era só construir uma cidade, mas era também construir empresas que fortalecessem a área da construção, né? Para você construir uma cidade, você precisa de material de construção, você precisa de matéria-prima, de outras fontes, você precisa de mão de obra, você precisa de uma série de fatores. E tudo isso gera um desenvolvimento econômico naquele período, né? Então, Juscelino Kubitschek acaba desenvolvendo a indústria para que essa indústria desse suporte às construções dele. Da mesma forma, naquela terceira fase, a fase de Vargas, a gente vê isso também. Quando é construída a Petrobras, por exemplo, ou quando é construída a CSN ou a Vale do Rio Doce, não é simplesmente a construção de uma empresa. Essas empresas são gigantescas, de bases enormes. A quantidade de concreto, a quantidade de aço, a quantidade de materiais diversos para poder construir uma empresa desse porte é enorme. Basicamente, se construíam cidades ao redor para que houvesse matéria-prima e para que houvesse mão de obra suficiente para o atendimento à construção dessas empresas. Então, você tinha um desenvolvimento industrial bastante fortalecido e bastante sólido no Brasil nessa época, por causa desses altos investimentos. No caso de Juscelino Kubitschek, ele também utiliza-se, né, de empréstimos vindos do exterior, de capital estrangeiro, para poder desenvolver a indústria nacional. Isso gera uma consequência que acabou não sendo boa, né? Ele teve um aumento bastante grande da dívida pública brasileira, mas o desenvolvimento industrial brasileiro também foi bastante sólido. Essa estratégia de Juscelino Kubitschek depois seria repetida também no governo militar, né? Você tem um aumento do endividamento, mas também tem um setor desenvolvimentista bastante forte. E aí a gente tem uma imagem de Juscelino Kubitschek, ele que falece em 1976 num acidente de carro. O carro acabou perdendo os freios, né, de maneira bastante trágica aí para ele. E como eu falei da ditadura militar, né, ela teve uma parcela importante também do desenvolvimento industrial no Brasil. Com o golpe de 64, houve a instalação de uma ditadura militar de caráter autoritário e nacionalista no Brasil. O Estado volta a aparecer como um grande investidor e realiza obras de grande porte, como a usina hidrelétrica de Itaipu, a rodovia Transamazônica e a ponte Rio-Niterói. Os gastos com esses empreendimentos, no entanto, aumentam a dívida externa e provocam uma inflação descontrolada no país. Então, entre os anos de 1964 até ali, ao meio da década de 70, o Brasil, através do regime militar, aumentou o desenvolvimento industrial. Só que como aumentou? Aumentou com empréstimos vindos do exterior, que fizeram com que o próprio Estado desenvolvesse a indústria. Só que isso aumentou o endividamento brasileiro, né? E depois, juntamente com a crise do petróleo, em 1973 no Oriente Médio, tudo isso influenciou para que aquela década de 70 que começa com o milagre econômico, né, um desenvolvimento industrial sólido e crescimentos altíssimos por ano, tudo isso gerasse uma crise econômica muito grande no Brasil, gerando aquilo que a gente chama de década perdida nos anos 80. Então, esse desenvolvimento industrial vindo da ditadura militar, ele é até muito bonito no seu início, mas ele acabou não se sustentando. Só para vocês terem ideia, durante o regime militar, isso a gente vê muito aqui em Limeira também, durante o regime militar, muitas pessoas vieram da de outras cidades para poder trabalhar em indústrias, e muitas indústrias vieram para as cidades. Aqui no interior de São Paulo isso aconteceu bastante, em Limeira aconteceu bastante. As indústrias vinham e elas tinham um crescimento tão acelerado que algumas delas contratavam combis ou algum tipo de transporte similar para oferecer vagas para a rua.
né? Você tinha muitas vezes mais emprego do que capital humano necessário, porque a indústria crescia de maneira acelerada. Não só a indústria fomentada pelo governo brasileiro, mas também a indústria fomentada por empresas multinacionais que começam a instalar plantas no Brasil. Aqui, por exemplo, em Limeira, a maioria das indústrias multinacionais começa a instalar plantas ali nos anos 70, 80. 70, na verdade, 80 a gente já tem uma queda. A Ajinomoto, por exemplo, para usar como base, se instalou aqui em Limeira na década de 70. Então, foi uma época que a indústria vai se fortalecendo, vai se desenvolvendo, e as pessoas vão tendo emprego, as coisas parecem caminhar bem, até acontecer, né, esse pico de endividamento brasileiro, mal administrado. O endividamento em si não é tão problemático, mas ele foi mal administrado e também teve o problema acarretado pela crise do petróleo no Oriente Médio em 73. Tudo isso impactou para que o Brasil tivesse problemas no seu desenvolvimento, tá? E depois de tudo isso, depois que a gente teve os anos 70 de grande desenvolvimento e os anos 80 com uma década praticamente perdida, né, à medida que o endividamento brasileiro ficou muito alto e o Estado não tinha condições de promover desenvolvimento industrial, a gente teve uma industrialização mais neoliberal nos anos 90, final de 80, começo de 90, com a entrada do Collor, depois do Fernando Henrique. O Collor é marcado pela abertura, né, do capital estrangeiro no Brasil, das indústrias estrangeiras no Brasil. É a partir do governo Collor que a gente tem o aumento dos produtos made in China no Brasil, né, made in China, né, vindos para cá. A indústria brasileira já não é tão incentivada assim, e o Brasil permite a entrada de produtos vindos do exterior que até então eram permitidos, mas com taxas tributárias altíssimas. Então você não tinha praticamente carros ou outros produtos manufaturados vindos de fora. A maioria era produzido pela indústria brasileira. Só que a indústria brasileira estava muito defasada em relação ao mundial na produção dos seus bens. Os produtos produzidos aqui estavam caros, né, e sem tanta qualidade. E, e ao invés do Estado desenvolver a indústria nacional, não, ele acha como uma saída mais fácil a entrada de bens vindos do exterior para cá. Isso acaba sendo bastante negativo para a indústria, né? E acaba permitindo com que as pessoas tivessem acesso a outros bens importados. E já no governo Fernando Henrique, depois do governo Collor já encerrado, né, tem todo o processo de impeachment entre Itamar Franco, depois de Itamar Franco e Fernando Henrique. Já no governo Fernando Henrique, a gente tem um grande desenvolvimento da privatização, né? Todas aquelas indústrias que, principalmente Getúlio Vargas, desenvolveu, CSN, a Vale, a própria Petrobras, uma boa parte dessas indústrias e de outras indústrias menores é privatizada. A gente tem a privatização do sistema de telefone, né? A gente tem a privatização da própria Vale, que de Vale do Rio Doce se torna Vale, da CSN, e houve-se, até hoje uma pressão muito grande para a privatização da Petrobras também. Ela não foi totalmente privatizada, até vendeu algumas distribuidoras, mas ainda permanece estatal. E há uma pressão muito grande para a sua privatização até hoje. Esse sistema neoliberal de privatização é muito defendido, né, pelo governo Fernando Henrique. Depois, durante os governos petistas, isso é abandonado e volta com força no governo de Michel Temer, agora no governo Bolsonaro, a ideia da privatização como fonte de desenvolvimento econômico. Tá? E acompanhando a tendência mundial, a atividade industrial no Brasil decresce e desponta o setor de serviços, tendência que segue no século XXI. Nos dias atuais, como eu falei, a indústria ela está caindo em relação ao PIB, não só no Brasil, no mundo, né? A participação das pessoas trabalhando em indústria no passado era maior do que hoje. Hoje é mais difícil conseguir um emprego numa indústria. E no sistema neoliberal que a gente vive,
O trabalho na indústria hoje também ele tem seus benefícios reduzidos para o trabalhador. Trabalhador que no passado já teve salários mais altos e condições melhores ao trabalhar numa empresa, tanto que muita gente entrava numa empresa muito jovem, fazia uma carreira de 35 anos na empresa, depois se aposentava, né? E até conseguia um patrimônio razoável. Hoje em dia isso está cada vez mais difícil, né? Entrar numa empresa é mais complicado e os salários e benefícios caíram bastante, né? Fruto dessa economia neoliberal que a gente tem visto, das reformas trabalhistas, né, que acabam beneficiando grupos de empresários, mas prejudicando bastante o trabalhador. Né? Então, muito disso tem feito com que a indústria perdesse força também no mercado, não só no Brasil, no mundo, e o setor de serviços, né, de prestação de serviços, o setor de comércio tem crescido com a sua participação no PIB. As pessoas têm trabalhado hoje mais no comércio, mais na prestação de serviços do que na própria indústria. A industrialização do Brasil já foi muito mais ampla. Até 1980, o Brasil tinha o maior pátio industrial da América Latina, coisa que não acontece mais. A gente está vendo aí em 2021, está vendo a história acontecer nos nossos olhos, né? Na frente dos nossos olhos, com a saída da Ford do Brasil, né? Aqui mesmo em Iracemápolis, a Mercedes fechou uma divisão. Não está fácil, tá? A indústria brasileira vive uma crise muito grande. Os índices de crescimento econômico do Brasil nos últimos anos são pífios, e é muito complicado. A gente torce, a gente luta para que a indústria possa voltar a se desenvolver no Brasil, porque ela é fundamental para a economia, né? E hoje, infelizmente, a gente tem sucateado bastante nossa indústria. E agora, com o dólar muito alto, com as exportações mais difíceis, a gente percebe no país o quanto isso é ruim para um país. Né? Enquanto o dólar estava aparentemente mais baixo, as pessoas não sentiam tanta falta do processo industrial, acabavam importando muitas coisas. Mas hoje, um dólar alto e com um sistema industrial bastante reduzido, a gente vê como os produtos ficaram caros no Brasil, como viver aqui está cada vez mais caro. Fruto de uma industrialização frágil, fruto de uma economia fragilizada, que já não tem mais na importação uma benesse, visto que a nossa moeda está bastante enfraquecida. Então é complicado. Eu falei bastante, né? Eu passei quase uma hora falando sem parar, mas eu acho que deu para dar uma explanada sobre as 4 fases do nosso desenvolvimento industrial. Durante a aula eu passei por algumas coisas que talvez fizessem sentido para a vida de vocês vendo essas indústrias fechando, o Brasil hoje com problemas industriais, né, estruturais, e eu queria ouvir de vocês se ficou alguma dúvida, se vocês têm comentários, se a gente tem alguma saída para a indústria brasileira. O que vocês acham? Bom, na minha opinião, a sua aula foi muito boa, ficou muito bem explicadinho, eu consegui compreender tudo com muita facilidade. Oi, Igor, muito obrigado. Agradeço bastante pelas palavras. Agradeço a Bia também. Eu agradeço muito. E como é que vocês veem? Como é que, se você mesmo quiser falar, Igor, vai ser bom. Você acha que tem, em cima do que você está olhando, do que você está vendo, você acha que tem possibilidade de a gente virar esse jogo, da nossa indústria voltar a crescer? Ser mais a favor de porque hoje a gente tem 2 linhas, né, sobre desenvolvimento industrial. A gente até viu muito dessas 2 linhas na história brasileira. Alguns defendem a privatização das empresas e o incentivo de capital externo, né, para investimento, que é como a gente viu no governo Fernando Henrique, no governo Collor, como a gente está vendo no governo Michel Temer e Bolsonaro, né, a ideia que o Paulo Guedes defende sempre
da redução de endividamento e do investimento externo, e a gente teve outros governos que acreditavam mais no investimento estatal, mesmo que a dívida aumentasse. Foi o caso de Juscelino Kubitschek, foi o caso de Vargas, foi o caso foi o caso dos governos militares, né? Como é que vocês veem isso? Vocês acham que a nossa indústria tem possibilidade de desenvolvimento? E como? Vocês acham que qual linha talvez seria mais eficiente? Essa linha mais estatal ou essa linha mais privatizada? O que vocês enxergam sobre isso? Bom, para falar bem a verdade, eu não sou tão antenado nesses quesitos, mas eu acredito que para um bom desenvolvimento, talvez essa linha mais estatal seria melhor. Entendi. Professor, para você, é melhor a privatização ou deixar as empresas como estatais? Ah, essa é uma pergunta interessante. Eu acho assim que a privatização ela é interessante em alguns fatores, né? Acho que a economia brasileira ela não se resume simplesmente a problemas é, simplistas no sentido de a empresa ser estatal, a empresa ser privada. Acho que o grande problema que trava a economia brasileira, na minha opinião, é o sistema de tributação. Ele é a grande falha do sistema econômico brasileiro. Na parte de industrialização, eu acho que ter indústrias privadas tem suas vantagens em muitas coisas, né? Tem o desenvolvimento por meio de concorrência e por meio de fortalecimento de inovação. Mas, quando a gente olha para a base de algumas coisas, é necessário que haja investimento estatal, sim, e que haja indústrias estatais, sim. Aí eu mostro por que eu digo isso. A gente não precisa nem usar o Brasil como exemplo. Vou usar um exemplo de uma economia que é considerada extremamente privada, que é a economia americana, né, dos Estados Unidos. Hoje, a indústria americana, na verdade, a economia americana é baseada nas suas indústrias de tecnologia. Hoje, as indústrias mais valiosas dos Estados Unidos são a Apple, a Microsoft, né? Tem também a IBM e as empresas de rede social, o Facebook, né? Que é dono do Instagram e do WhatsApp, o Twitter, dentre outras. Essas empresas, elas são todas privadas, né? E elas fizeram um bom trabalho. Desde a época do Vale do Silício, lá atrás, até hoje, elas se desenvolveram bem de forma privada. Mas a base de todas elas é a internet. E a internet foi desenvolvida nos Estados Unidos por um projeto acadêmico e de desenvolvimento militar. Ou seja, o alicerce de tudo isso começa com um projeto estatal, que depois é aprimorado pelas indústrias privadas, né? E permite com que haja outros usos, né, para a tecnologia, e a gente vê muito isso hoje acontecendo no mundo. Aqui no Brasil também. A internet chega no Brasil através de uma empresa que é uma organização social, que, aliás, eu tive até o prazer de trabalhar, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Ela é uma organização social pública e ela traz a internet ao país. E ela, até hoje, trabalha para que a internet chegue a locais que não há muito interesse econômico em se levar. Por exemplo, leva-se para universidades fora daquele campo de Rio e São Paulo, leva-se para Amazonas, leva-se para o Nordeste, leva-se para vários locais lá para o Pará, para o Acre, leva-se também para o extremo sul do país. Ou seja, você tem um interesse estatal em desenvolvimento da internet, não simplesmente pelo lucro, mas por um crescimento geral daquilo no país. Ou seja, as indústrias privadas elas são importantes e são interessantes
para o desenvolvimento econômico, mas as indústrias privadas elas têm interesse simplesmente no lucro, e no lucro mais rápido e mais prático para elas. A questão é que alguns produtos, alguns bens, precisam de investimento que vão gerar lucro em 30, 40, 50 ou 100 anos. A internet é um exemplo disso. Quando o Estado americano começa a desenvolver aquela tecnologia, ele não visava o lucro, assim como quando o Estado brasileiro desenvolve também a sua parte de internet no Brasil. Depois vieram empresas, verificaram esse desenvolvimento e aproveitaram-se desse desenvolvimento para lucrar em cima disso. Mas o alicerce foi feito de maneira estatal. Da mesma forma que no Brasil. Muito se fala em privatização da Petrobras, por exemplo, ou muito se falou na privatização da Vale do Rio Doce, até que aconteceu, né? Até que a Vale foi privatizada. Mas o Estado, quando ele cria essas empresas, ele tem um altíssimo gasto, porque a criação de uma empresa desse porte é caríssima, ele tem um altíssimo gasto, e ele não visa inicialmente o lucro, mas ele visa um domínio, não só financeiro, mas político, né, para que aquela empresa se desenvolva. Muitas vezes as indústrias privadas até melhoram o sistema de produção, mas as indústrias privadas por si só não têm interesse no investimento que isso demanda. Ou seja, hoje se fala muito em privatização da Petrobras, só que ninguém falou lá no início de forma privada, construir uma Petrobras. Entende o que eu quero dizer? Se não houvesse um interesse estatal inicialmente, se houvesse simplesmente um interesse privado, a parte grossa, aquela parte em que há muito gasto e pouco retorno, não aconteceria. Né? Porque o Estado não visa inicialmente um retorno rápido. O Estado não pensa no lucro de maneira rápida. A empresa pensa, e é natural, afinal de contas, se você é investidor de uma empresa, você quer ter lucro. Né? Mas no Brasil até há um discurso muito forte sobre isso, visando constantemente o lucro da empresa privada, mas nem sempre isso é a melhor forma para o investimento. Vou dar um exemplo também da Vale do Rio Doce. A Vale, enquanto era pública, aliás, ela nunca teve nenhum grande problema ambiental como a gente teve recentemente. Por quê? Porque uma indústria pública gasta muito dinheiro e muitas vezes não tem um retorno financeiro tão alto. A indústria pública, ela visa outras coisas. Ela visa desenvolvimento tecnológico, ela visa geração de emprego, ela visa o pagamento de um salário mais alto para o funcionário, para que o funcionário tenha uma condição melhor. A indústria pública, ela tem outras visões, não somente o lucro. A indústria privada, ela tem o lucro como visão absoluta. E eu repito, não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que é uma questão de visão. Só que quando a empresa privada visa o lucro de maneira absoluta, muitas vezes ela diminui o salário do funcionário, muitas vezes ela diminui a estrutura da própria empresa, a segurança da própria empresa, porque a manutenção de muitas coisas fica muito cara. Né? E aí acaba acontecendo, por exemplo, como aconteceu com a Vale. A Vale, enquanto era pública, nunca teve um problema grave, estrutural. Depois que ela foi privatizada, ela teve 2 graves problemas estruturais, que mataram várias e várias pessoas. Por quê? Pelo que a perícia tem constatado, aparentemente, não havia tanto interesse da Vale em gastar o necessário para manter as suas barragens corretamente. Ou seja, a indústria privada tem vantagens, mas em alguns momentos, para algumas áreas, para alguns fatores, a indústria pública também é muito necessária. Em momentos de crise, por exemplo, isso é muito visto. É o que acontece no Brasil hoje. A verdade é a seguinte: a economia do Brasil tem crescido muito pouco. E se o Estado não aumentar o endividamento e não investir, Estado, no crescimento do país, é praticamente impossível que haja investimento privado para o crescimento do Brasil agora. O Estado ele sempre tem que agir na contramão de um sistema econômico para fazer com que
a economia avance. Então, no mundo liberal ideal, no mundo liberal ideal, o Estado não mexeria na economia e as empresas privadas, o capital privado, faria os investimentos necessários no país. Mas, por exemplo, como o Brasil se encontra hoje, com o estado do coronavírus ainda bastante complicado, tanto para a questão sanitária, da vida e para a saúde das pessoas, quanto para a área econômica. Toda a indefinição que o Brasil tem por causa disso, toda a crise econômica que o Brasil já tem há praticamente 10 anos, né, que faz praticamente 10 anos que o Brasil está em crise econômica grave. Todo esse cenário dificulta demais o investimento privado. Então, nesse momento, é muito importante que haja investimento estatal, mesmo com o aumento do endividamento. Porque se há, por exemplo, investimento estatal nesse momento, o investimento estatal gera emprego, o emprego gera consumo, o consumo gera um aumento de arrecadação tributária, e a arrecadação tributária vai gerar o pagamento dessa dívida mais tarde. Se o investimento estatal não for feito, a economia fica parada e estagnada. Porque o investimento privado não vai querer ser feito nesse momento, não vai ser feito nesse momento porque não vai dar o retorno que ele precisa. Eu repito, a indústria pública é necessária para que a gente tenha uma outra visão além do simples lucro. O investidor privado pensa no lucro, e é direito dele, afinal de contas, é dinheiro dele que ele está investindo. Mas outros fatores, como geração de empregos e movimentação de economia, são importantes, mesmo que não gerem lucro imediato. Nesse caso, a indústria privada não vai gerar isso. Quem precisa gerar isso é o Estado. Então, por isso, acho que assim, a indústria privada é importante, é importante que haja, sim, empresas e capital, tanto de capital nacional quanto de capital estrangeiro, capital privado investindo, mas eu acho que é necessário, sim, que o Estado invista também. Acho que é necessário que o Estado tenha suas empresas, tenha sua estrutura, porque o Estado é o único com condições de pensar além do lucro imediato. As empresas privadas não têm essa condição. Numa crise econômica, elas quebram imediatamente. O Estado não quebra com tanta rapidez. Então, ele tem condições de agir de forma anticíclica e desenvolver a economia. Portanto, na minha opinião, isso é só minha opinião, não é uma questão de aula, aí é só uma opinião mesmo, você pode concordar, discordar, achar ela uma opinião boa ou ruim, tanto faz. Mas na minha opinião, deixar a economia simplesmente na mão do setor privado é um suicídio econômico, né? Por quê? Porque quando vier a crise econômica, o setor privado não vai ter condições de investir e não vai ter interesse em investir. Afinal de contas, no meio da crise não há lucro. Agora, o Estado, ele tem interesse, porque ele não tem interesse inicial no lucro. Ele tem na geração de empregos, ele tem na movimentação da economia, que posteriormente vai gerar lucro. Então, eu acho que é necessário uma participação eficaz do Estado na economia, sim. Tanto que a gente vê que nos governos Vargas, Kubitschek, e aí no próprio governo militar, no regime militar de 64 e 85, mas principalmente de 64 até 73, a gente teve um crescimento econômico brasileiro grande. Por quê? Porque o Estado fazia parte desse investimento. Bom, mas como eu disse, Vinícius, é só a minha opinião, né? Eu sei que tem gente que discorda totalmente dela e acredita que o investimento tem que ser simplesmente privado. E tem gente que discorda também totalmente dela, no sentido de que não deve existir nenhuma empresa privada, que tudo deve ser público, e social. Então, eu fico no meio termo. Eu não sou defensor só de empresas públicas, mas também não sou defensor só de empresas privadas. Eu acho que a gente pode trabalhar com as duas em conjunto, porque elas têm visões diferentes, mas ambas são necessárias para o desenvolvimento econômico. Tá? Deu para entender?
Sim. Então, maravilha. Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês pela aula de hoje. Mais uma vez, como eu já disse e repito, acordar, né, do domingo de manhã para ter aula não é fácil. Eu devo voltar daqui 15 dias ainda com mais uma aula para vocês. A gente conseguiu falar de industrialização hoje. Foi um prazer, tá? E se precisarem de qualquer coisa de mim, no grupo de alunos tem o meu WhatsApp. É só me avisar que eu mando para vocês os slides ou tiro alguma dúvida, alguma coisa. A gente está à disposição para ajudar no que precisar. Tenha uma ótima semana para todos vocês. Bom. Obrigado, professor, pela aula.